Mal suponha aquela gente que em Belém quer ir parar, que uma luz tão refulgente vai ali brilhar. É por anjos anunciado e os pastores logo vêm, que o Senhor por Deus mandado nasce em Belém. Vinde ouvir a doce história que dos altos céus nos vem. O Messias, Rei da glória, nasce em Belém. Os sons do Natal que vão ecoando junto à nossa vida, junto ao nosso tempo, pela preciosa história do menino que nasceu em Belém, o enviado de Deus para salvar o perdido. Salvação de Deus aos homens, salvação inesperada, mas que vem do agir de Deus em nosso favor. Salvação proclamada por Deus por meio dos profetas, realizada junto à história de Deus através do seu povo Israel. A Virgem que concebe Jesus, o Salvador daquele que crê. Irmãos, sejam bem-vindos para mais um tempo de reflexão bíblica. Temos falado sobre os sons do Natal e hoje vamos nos lembrar e refletir no som do inesperado. A proclamação de boas novas que chega aos pastores que guardavam as ovelhas na vigília da noite, nos campos, nas campinas de Belém. Quero ler com você um texto da palavra de Deus de Lucas, capítulo 2, versos de 8 a 20. Se você puder, abra aí também a sua Bíblia. Nesse belo texto, nesse momento tão singular na vida dos pastores, que recebem a visita de anjos, anjos que anunciam a boa nova do nascimento de Cristo em Belém, o Emanuel, anjos que proclamam glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Lucas, capítulo 2, a partir do verso 8, nós vamos ler até o verso 20. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, para toda a gente. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso lhe servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Subitamente, apareceu com um anjo uma multidão de milícias celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos a Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha dito a respeito desse menino. Todos os que ouviam se admiravam das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas as palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhe fora anunciado. O som do inesperado.
Para os pastores era apenas mais uma noite, guardando o rebanho, que eles haviam ajuntado no aprisco, uma noite nas campinas de Belém, como qualquer outra de tantas que eles já tinham vivido, mas inesperadamente, eles são surpreendidos naquela noite, com algo muito especial, com algo muito extraordinário. E o que era uma noite comum se transformou numa noite singular, numa noite ímpar, numa noite extraordinária. Porque Deus resolveu agir, Deus resolveu comunicar-lhes a sua graça, o seu amor ao mundo, o nascimento do seu filho unigênito, ali mesmo em Belém. Quando menos se esperava, ou menos se espera, Deus vem também ao nosso encontro com coisas novas, com atos extraordinários, com boa nova de salvação. Deus é aquele que transforma os nossos dias comuns em dias especiais. O tempo comum da nossa história num tempo extraordinário do nosso viver. O agir de Deus, o intervir de Deus, a fidelidade de Deus no cumprir das suas promessas, que se manifestou na história da humanidade em Belém com o nascimento de Cristo, sendo proclamado aos pastores. É algo que vem também de encontro à nossa vida. Deus quer que o vejamos, e o vejamos além do ordinário da vida, no extraordinário que Ele faz, no exercício da fé, que consegue ver muito mais do que os olhos humanos é capaz de contemplar. Deus nos surpreende também, meu irmão. Deus, às vezes, de maneira inesperada, nos abençoa de forma grandiosa. Deus traz a boa notícia que nós esperamos, a boa notícia que nós precisamos. E esses pastores são surpreendidos pelo inesperado do Senhor. É interessante que diante de gente que socialmente naquele tempo era excluída, Deus manifesta a sua atitude e mostra o seu propósito de inclusão do homem simples, do homem rejeitado. Porque o pastorado da ovelha é diferente do que muitos pensam, às vezes romanticamente. Era uma profissão difícil, era uma profissão árdua. Era uma profissão daquele que ainda não tinha muito bem o que fazer. Era uma profissão que ficava na mão daquele que não tinha um bom currículo, não tinha um bom estudo, não tinha uma vida profissional próspera, proveitosa. O pastorado das ovelhas era uma ação, uma profissão para aqueles que tinham pouco conhecimento. E ao passar pelos frios da madrugada, e ao enfrentar a dureza dos campos, no cuidado com o rebanho, estes homens eram até discriminados nas suas regiões. É só nos lembrar de Davi mesmo. Davi, que foi pastor de ovelhas, ali mesmo nas campinas de Belém, que guardava o rebanho do seu pai Jessé. Quando Deus envia o profeta para ungir aquele que seria o sucessor de Saul como rei de Israel, Jessé vai juntar os seus filhos e vai passar os seus filhos diante do profeta, e o profeta vai avaliar e vai perceber que não é nenhum daqueles jovens, daqueles filhos que Jessé lhe apresentou, que seria o ungido de Deus para se assentar no trono de Israel. E a pergunta do profeta a Jessé vai ser: não tem mais ninguém? Não tem mais nenhum filho? E ele vai dizer: há um filho menor, um filho que ainda não tem muitas habilidades, um filho que ainda não exerce uma profissão de verdade. É o filho que nós temos aqui, o mais novo, que cuida ainda dos rebanhos no campo. Ele está lá, cuidando das ovelhas. Veja que Davi não é nem chamado para passar diante do profeta, em razão da função que ele exercia. Diferente de outros filhos, ele não servia ainda os exércitos do rei, ele não tinha ainda a vida profissional que outros filhos de Jessé tinham. E ali mesmo na casa, ele ainda era aquele que cuidava das ovelhas, ocupava o seu tempo lá com o rebanho, nas campinas, como esses pastores.
E ele então é chamado. E quando ele chega diante do profeta, o profeta vê que Deus o identifica como aquele que seria o rei de Israel, o futuro rei de Israel, no lugar de Saul. O rei levantado por Deus para conduzir o povo a vitórias grandiosas. Mas é aquele rei que Deus tira, que Deus traz do cuidado com o rebanho e coloca à frente do povo de Israel como um líder eficaz, abençoador. Então, nesse momento aqui, o que nós vemos é Deus agindo para incluir aquele que a sociedade exclui. Jesus vem para nos incluir como filhos de Deus, como herdeiros do reino. Jesus vem para quebrar o preconceito humano. Jesus vem para inverter os valores que a sociedade às vezes estabelece. Porque Deus é aquele que levanta o simples para envergonhar os que são valorizados pela sociedade. Deus chama o simples para envergonhar os sábios. Ele chama aquele que nada tem para envergonhar aqueles que têm, aqueles que possuem recursos ou títulos ou reconhecimento. O agir de Deus, de forma inesperada, vai comunicar as boas novas primeiro aos pastores, aos socialmente excluídos, porque Ele é aquele que se importa com todos, é aquele que valoriza todos. Deus vê a nossa vida, Deus se importa conosco, Deus vem comunicar do seu amor, Deus vem agir com graça e bondade, Deus vem trazer cuidado e misericórdia, Deus vem providenciar salvação para todo ser humano, inclusive aqueles que estão excluídos socialmente, que são colocados à margem, que são tratados com indiferença. Deus é aquele que exclui, que não exclui, mas é aquele que inclui, né, todas as pessoas no seu plano, no seu propósito de salvar, de perdoar pecados, de conceder vida eterna, de gerar a possibilidade de participação e de herança do seu reino, reino grandioso do Senhor. Esses pastores são incluídos na mensagem porque há propósito de Deus de demonstrar que o Evangelho vem para todos. O som do inesperado traz para nós algumas implicações. A primeira dela é que você deve aceitar o inesperado que Deus deseja realizar na sua vida. Deus tem o seu propósito de agir, Deus tem o seu jeito de fazer as coisas, e muitas das vezes Ele pode fazer da forma que soe o nosso coração como uma maneira estranha, fora do que nós planejamos, fora daquilo que pensamos, fora daquilo que achamos que é o normal. Deus age, Deus atua de maneira a nos surpreender e de maneira inesperada quanto ao seu propósito com a nossa vida. A igreja é a igreja que proclama o amor de Deus ou o amor que de Deus recebeu. E para isso, ela tem que entender que o agir de Deus é o agir que nos conduz no caminho que Ele tem, no caminho que Ele quer. E às vezes os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos. E os propósitos de Deus vêm diferentes dos nossos propósitos. Mas o caminho do Senhor e a vontade do Senhor é aquela que de fato coopera para o bem daqueles que o amam. Pode ser que o caminho de Deus, aquilo que Deus está apontando para você, para mim, em alguns momentos, em algumas circunstâncias da vida, cause primeiro no nosso coração o que a presença do anjo e a boa nova que o anjo vai trazer causa no coração dos pastores. Foi o quê? Eles temeram. Porque parecia uma noite comum e de repente surgem anjos. Surge uma luz nova nos céus. Parecia uma noite corriqueira, uma noite normal. Mas de repente aparece uma imagem, uma figura semelhante de um anjo. E diz o texto que eles contemplam, mas eles
Eles tremem, eles temem. E é por isso que a saudação do anjo é: não temais. Porque o agir de Deus para nós não é o agir que quer produzir temor, incerteza, insegurança, medo no nosso coração, na nossa alma. Pelo contrário, Deus age para nos trazer boa notícia. Para trazer para nós uma boa nova. Para comunicar algo que o nosso coração precisa ouvir, que a nossa alma precisa saber. Que no nosso viver nós necessitamos para suprir a nossa necessidade. Então ele vai dizer: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria. O inesperado de Deus na nossa vida, na nossa história, pode no início causar temor, medo, receio, desconfiança no nosso coração. Mas nós devemos entender que o que Deus está fazendo, o caminho que Ele está apontando, o propósito que Ele está revelando ao nosso coração, é algo que vai cooperar com uma boa nova, com uma boa notícia, como um agir de Deus que pode suprir a nossa necessidade, que vai com certeza alegrar o nosso coração e nos ajudar. É cuidado de Deus para nós. O que é anunciado aos pastores é que a graça de Deus está chegando para o homem. O reino de Deus está sendo estabelecido. A promessa de Deus está sendo cumprida. O Messias veio. O Messias nasceu em Belém. Graça de Deus que se manifesta de forma singela, de forma singular, de forma humilde, na manjedoura. É só verificar como as ações de Deus são inesperadas, né? Uma virgem que concebe a luz é inesperado. Aos pastores simples, homens que cuidam dos rebanhos do campo, é anunciado o nascimento de Cristo. A noite normal, comum, se torna extraordinária. Quando os reis magos vêm do Oriente, porque contemplaram a estrela e tinham certeza que havia nascido o rei dos judeus, eles procuram o menino primeiro no palácio. Jamais procurariam numa estrebaria, jamais procurariam de uma família simples, de José e Maria, uma família comum de Nazaré. É o agir de Deus que traz a sua graça de forma singular, de forma simples, de forma humilde, no presépio, na manjedoura de Belém. E encontrareis o menino lá, envolto em faixas, deitado numa manjedoura, e eles vão a Belém, e eles contemplam o menino, e eles chegam a proclamar todas as coisas que lhes foram anunciadas, tudo aquilo que eles viram, tudo aquilo que eles ouviram, que chega da parte de Deus, e que soa para eles como inesperado, vem no agir de Deus que manifesta a graça aos seus corações. Então Deus, meu irmão, é aquele que age de forma simples na nossa vida. É aquele que se manifesta, às vezes, de forma singular, humilde. Com questões pequenas, mas que vão trazer grandes bênçãos. Com detalhes que Deus prepara, que vão fazer toda a diferença na nossa história, no curso da nossa história. Porque em razão do agir de Deus, que a sua graça vai se manifestar para nós, que o seu amor, que a sua compaixão, que a sua misericórdia vai nos assistir. O Natal é o som do inesperado, é o som de um Deus que contempla a nossa vida e que visita a nossa história com o seu poder, com a sua compaixão, com a sua fidelidade, com a sua bondade. São implicações que o Natal traz no nascimento de Cristo em Belém, anunciado aos pastores. Uma outra verdade e última que eu quero lembrar para você, ao refletir sobre o som do inesperado, é que Deus é aquele que nos surpreende. Mas é aquele que nos desafia à mudança. O amor de Deus, que se manifesta na pessoa de Cristo,
é para mim, sim, uma certeza de que Ele me ama e me ama tão suficientemente que é capaz de me aceitar do jeito que eu sou. Quem eram os pastores? Que tipo de vida levava? Que tipo de comportamento tinha? Que procedimento trazia no coração? Que atitude? Que palavra usavam? Será que esses pastores eram homens santos? Provavelmente não. Traziam nas suas vidas os seus pecados também, e as mazelas, e os danos que o pecado poderia produzir para a sua história, para a sua família. Por serem limitados, por serem inclinados ao erro, como eu e você. O surpreendente, o inesperado de Deus é que Ele é aquele que nos abraça, que nos acolhe, que nos perdoa, que de nós cuida, apesar de quem somos. Apesar daquilo com que nós nos envolvemos, Deus nos surpreende, porque mesmo que você seja infiel ao Senhor, diz a palavra de Deus que Ele permanece fiel à sua vida e à minha. Mesmo que você às vezes vire para Ele as costas, Ele continua mantendo, quem sabe, a sua mão estendida sobre a sua vida e continua dando ordem aos seus anjos para guardá-lo durante e em todos os seus caminhos, em todas as suas veredas. O surpreendente, o inesperado de Deus é que o amor de Deus é um amor incondicional. Ele não precisa ser amado para amar. Ele não precisa ver a fidelidade para ser fiel. Porque ele não pode negar a si mesmo, e Deus é amor, e Deus é fiel, Deus é fidelidade. Então ele nos ama tanto, que ele nos alcança como alcançou aqueles pastores, sendo eles quem eram. Chega para ele a boa nova, eis que vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo Senhor. Deus está abençoando a vida daqueles pastores com a proclamação da grandiosa salvação, que eles vão contemplar junto a Maria e José, da manjedoura, no presépio em Belém. E vão reconhecer no menino o enviado de Deus, o Messias prometido. E vão glorificar a Deus como os anjos glorificaram, porque sabe que tem uma ação de Deus para produzir paz entre Deus e os homens, no quebrar dos muros de separação que são os pecados, levando na cruz Cristo, na entrega do seu corpo e no verter do seu sangue, levando ele sobre si o pecado de todos nós. O castigo que lhe é imputado é o castigo que promove a nossa paz, e pelas suas pisaduras nós somos sarados da enfermidade espiritual causada, produzida pelos muitos pecados que praticamos. Surpreendente, inesperado amor de Deus, que nos alcança do jeito que a gente é, envolvido nas circunstâncias da vida do jeito que a gente está. O amor inesperado de Deus, que promove perdão àquele que peca, que expressa compaixão daquele que anda ferido por causa dos seus erros, por causa dos seus enganos. Deus trazendo graça, um favor que não merecemos, mas que se manifesta na nossa vida, pelo grande amor com que nos amou, pelo fato de nos ter dado Cristo Jesus para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Surpreendente amor de Deus. Mas o amor de Deus, meus irmãos, é tão grande, é tão precioso, e Ele nos ama tanto, que Philip Yancey chega a dizer em um dos seus livros, que registra a maravilhosa graça de Deus junto aos homens, de que Deus nos ama tanto que Ele nos acolhe sim do jeito que a gente é, mas o amor de Deus é tão grande que Ele não pode permitir que a gente continue vivendo da mesma forma, por isso Ele age para nos transformar, para prover a possibilidade de uma nova vida,
que de Deus recebemos em Cristo Jesus. O amor de Deus por você é tão grande que Ele te alcança, como me alcança, do jeito que eu estou, mas Ele faz da gente uma pessoa melhor. Ele vem para nos transformar, para nos aperfeiçoar, para nos corrigir, para nos exortar. Ele vem para agir com o teu espírito junto ao nosso coração, quebrantando a nossa vida, de maneira de que possamos nos tornar pessoas melhores, pela graça dele que nos assiste, pelo poder do seu Espírito, que atua em nós e que vai fazendo de nós uma nova criatura. Que amor maravilhoso de Deus, que nos leva para um caminho diferente, para um caminho novo, com novas possibilidades. E aquele que vencia o pecado, ou que era vencido pelo pecado, agora pode vencer o pecado. E aquele que ficava à mercê da artimanha do inimigo, agora ele pode resistir ao diabo até que ele fuja dele. E aquele que estava condenado pelos seus pecados, a eternidade sem Deus, destituído da glória de Deus, agora entra num caminho que o leva à presença de Deus e que o presenteia com a possibilidade da eternidade, vivendo com o Senhor, no reino do Senhor, no gozo e na glória do Senhor. E é por isso que esses pastores, eles vão a Belém. E eles vão voltar por campo, para cuidar do rebanho, mas não mais do mesmo jeito, não mais com a mesma vida, não mais com a mesma perspectiva de vida, não mais com o mesmo coração, mas transformado, porque eles ouviram e eles viram, foram capazes de ouvir e ver o que Deus estava fazendo, e saem glorificando a Deus e anunciando aquilo, tudo que receberam do Senhor naquela noite inesperada, naquela noite extraordinária. O amor de Deus que o alcançou, como eles eram, proclamando aos seus corações a boa nova de salvação. Mas que faz dele pessoas melhores. Que faz dele instrumentos que proclamam o que recebem, o que ouvem, o que vem do Senhor nas suas vidas. Que Deus possa abençoar bem o seu coração, muito o seu coração, a sua vida. Com essa história, com esse som do Natal, o som do inesperado. Que venha de Deus aquela graça bendita que nos ajude a entender as implicações de que a vontade de Deus é a vontade que revela graça para o nosso coração. E que ao sermos visitados pelo agir de Deus, possamos proclamar com grandeza de que há uma mensagem gloriosa de Deus ao mundo, a mensagem de amor, amor ao perdido, para transformá-lo em filho querido do Senhor. Nesse agir inesperado, a graça de Deus se revela aos pastores e a nós. Por isso o poeta sacro faz esse cântico, traz esse hino, anunciando a esperança para aquele que está com o coração temeroso, triste, para dizer à humanidade e a nós, Deus agiu em nosso favor. O Natal é o agir inesperado de Deus que alcança o nosso coração com boa nova, que traz sobre nós a graça de Deus e que faz de nós novas criaturas, nos presenteando com a nova vida que Deus em Cristo reserva àqueles que o amam. Mundo triste, vem, desperta, teus grilhões desfeitos são. Tens a porta franca e aberta, sai da vil prisão. Não hesites, duvidoso, esse dom do céu provém. Cristo Todo-Poderoso nasce em Belém. Vinde ouvir a doce história que dos altos céus vem. O Messias, Rei da Glória,
nasci em Belém. Proclamai a todo mundo, toda raça, toda cor, Cristo em seu amor profundo salva o pecador. Confiança nele tendes, não desprezará ninguém. Vinde, os braços vos estende, nasci em Belém. Que o agir inesperado, bondoso, gracioso de Deus seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, trazendo para você novas perspectivas, dando ao seu coração a possibilidade de ver e de ouvir o agir de Deus que te abençoa com grandiosa salvação, para que você proclame essas verdades ao mundo, no celebrar do Natal, junto aos seus amigos, junto aos seus familiares, falando da graça de Deus, que leva embora o temor do nosso coração e da nossa alma, e que anuncia o grande amor, a boa nova de amor de Deus, que em Cristo se revela para nos salvar na cruz do Calvário. Seja o Senhor gracioso na sua vida, seja o Senhor gracioso com a sua casa, seja o Senhor gracioso para conosco e nos abençoe.